Turma, Eles hoje... mandaram, foi, professor? Não, é porque eu já tenho os slides. Claro, é saber. Caso um grupo falte, eu já tenho os slides. Gente, muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre, sobre as visitas, né? A visita domiciliar. Bom, lembrando que você vai adentrar num território muito íntimo. Quando você vai na casa de alguém, e geralmente o profissional da saúde, ele não é um convidado, né? Ele que se coloca nessa posição de ir até a casa do paciente, né? Então, ele não é um convidado ali, ele é alguém que o paciente, né, que a família está recebendo. Então, é muito importante conhecer o usuário e o ambiente familiar dessa população que vocês atendem, que vocês vão atender nas unidades básicas de saúde. É importante a visita domiciliar. Claro que não vai dar para você fazer a visita domiciliar para todo mundo da sua unidade, não tem como. Mas é um momento de fortalecer os vínculos entre o profissional e os pacientes também. O profissional, ele consegue, na visita domiciliar, identificar os fatores de risco que estão envolvidos ali naquele ambiente familiar. Por exemplo, alguns fatores de risco envolvidos: violência doméstica, violência contra a criança, o adolescente, outros fatores de risco, o uso de álcool e outras drogas é um fator de risco, certo? Também, outro objetivo é prestar uma assistência no domicílio e atuar na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Isso essa prevenção e essa promoção da saúde é feito no domicílio. Supervisionar os cuidados sobre a responsabilidade das famílias e realizar e atualizar o cadastro familiar. O profissional na atenção básica que mais realiza a visita domiciliar são os agentes comunitários de saúde. Os agentes de combate a endemias também fazem esse trabalho. Então, é muito importante, né, esse acompanhamento próximo e contínuo. O que é importante, então, na visita domiciliar? É sempre importante marcar um dia e a hora, avisar as pessoas que vocês estão indo, para garantir a disponibilidade e cultivar o comprometimento daquela família, né, daquele indivíduo com o serviço. Se não foi possível vocês comparecerem na reunião, o profissional comparecer na visita domiciliar, é preciso remarcar. A visita, gente, não pode ser aquela visita que passa a tarde inteira na casa da pessoa, que tem que colocar a vassoura atrás da porta para a pessoa ir embora, né? Tem que ser uma duração em média de 20 a 40 minutos, para não ficar muito extensa, porque as pessoas têm os seus afazeres, as suas ocupações, isso precisa ser respeitado. O profissional, ele precisa se preparar para a visita, porque ali é um momento onde os pacientes ou a família vai tirar dúvida, pode aparecer outras demandas que não estão previstas, e você vai ter que ter todo um jogo de cintura e conhecimentos técnicos e científicos para poder dar uma resposta assertiva. Importante também observar se o ambiente ele permite realizar o que foi planejado. Não adianta nada você fazer um big de um planejamento e chegar lá, você perceber que não tem como você realizar aquilo que você planejou. E é sempre bom ter o Simancol, né? Se perguntar, é um bom momento para a visita? Certo? É um bom momento? As pessoas estão num bom momento para receber a visita domiciliar? E aí nós temos o que é e o que não é visita domiciliar. Olha, visita domiciliar não é para marcar consultas, certo?
Não é um momento de marcar consulta, de fazer encaminhamento. Não é um momento para fofoca, para nenhum comportamento antiético. Não é momento para você ficar mecânico, para você ser indiscreto, para estabelecer nenhum juízo de valor. Também não é um momento para consulta ou para terapia. E nem para aula ou palestra. Porque você não é um advogado. Você não está ali fazendo uma investigação. Não é um momento que vai substituir a família. E o que é, então? A visita domiciliar é um momento de apoio, é um momento de facilitador, é um momento onde você vai facilitar o entendimento daquela família, daquele indivíduo, acerca das suas condições de saúde. É um momento de você articular, de você ser bom ouvinte, você ser imparcial e ético, e demonstrar estar compromissado mesmo com a condição, a situação daquele clientela, né? Daquele usuário. É preciso ter, dentro da visita domiciliar, ser atencioso, ser acolhedor, ter orientação em relação, né, ser orientado em relação aos acontecimentos ali daquela família, ou daquele usuário. O profissional, a visita domiciliar, ela é uma ponte, ela é um elo entre o serviço. É muito importante você refletir junto e compartilhar saberes com aquele paciente ou com aquela família. Isso você vai empoderar aquela família, aqueles usuários, para que eles se responsabilizem sobre o seu próprio cuidar. Bom, o que você vai fazer então na visita domiciliar? A primeira coisa é observar, depois dialogar e fazer os encaminhamentos necessários. O que você vai observar? Observar o ambiente, se esse ambiente tem a higiene, se a higiene é deficitária, ou se está tudo ok, se tem algum tipo de risco, de brinquedo que possa ocasionar risco, se, por exemplo, se tem idosos, né, na casa, se tem uso de tapetes, porque esses tapetes são um risco para queda, se tem crianças, né, observar se tem risco de incêndio, risco nas tomadas, né, você precisa observar a questão mesmo dos riscos e da higiene daquele ambiente. E se tem brinquedos potencialmente perigosos ali quando se tem crianças. Porque tudo isso é importante na hora de dialogar, ser conversado sobre isso. Também observar as relações. Isso é, o vínculo que tem entre essas pessoas. Como é que eles se olham, como é que eles se comunicam, existe realmente algum vínculo entre essas pessoas? Ou tem mãe que fala do filho, né? Tem filho que chama a mãe pelo nome, chama o pai pelo nome, né? Isso já demonstra que tipo de vínculo que tem, né? Aí observar se tem afetividade entre a família, se não tem. É importante observar também, né, a participação do pai, da mãe, dos filhos, dos avós, das pessoas agregadas. Como que é a participação dessas pessoas, né, durante a visita? Também a segurança, observar a segurança, porque tudo isso, gente, lembra, faz parte da saúde, o nosso conceito é ampliado. É observar também o estado emocional e, por fim, o estado de saúde daquela população ali, daquele usuário, né? Daquela família. Então, é importante observar essa segurança, porque as casas, né, a habitação, se ela não tem segurança, se as pessoas vivem na insegurança, isso pode gerar alguns transtornos emocionais, inclusive. Então, na visita, você vai dialogar as sensações, os medos, as dúvidas, conversar sobre os projetos, né, dialogar com as emoções dessas pessoas, com os acontecimentos.
Dialogar com as consultas, com os exames, explicar, né, como é o serviço, né? Dialogar com o conhecimento que essa pessoa já traz, né, que essa família já traz, e outros interesses que o profissional achar necessário. E aí, depois, então, o próximo passo é encaminhar as demandas, né? Assim que você identifica essas demandas, você vai, então, fazer os encaminhamentos necessários. Para isso, é importante conhecer os serviços. Talvez a família precise ser encaminhada para um psicólogo, talvez a família precise ser encaminhada para um assistente social. Então, você vai fazer esses contatos. Você vai, então, na visita, explicar qual é a forma de acesso, horário, como que a pessoa vai chegar, adentrar ali aquele encaminhamento, né, aonde ela vai ser encaminhada. E é importante passar por escrito as suas orientações, para que a pessoa, né, para que nesse encaminhamento o indivíduo, a família possa se planejar a ida e a volta. E no final de tudo, o profissional, então, vai checar se tudo isso aconteceu. Muito bem. Então, há alguns probleminhas, né? Muitas vezes o profissional, ele chega para uma visita e ele quer falar muito mais do que a pessoa, do que a família. Lembra que você precisa ter uma ausculta, né? Você precisa auscultar. Você tem que ter uma ausculta qualificada. E você precisa ter um olhar ampliado nesse tipo de serviço. Então, é sempre importante você fazer algumas perguntas, né? Você está conseguindo ouvir o paciente? Porque, às vezes, a pessoa fala demais porque ela está insegura. Então, a insegurança causa o excesso da fala, né? Você tem que se perguntar se você está dando uma aula, se você está dando conselhos, ou se está apenas contando casos, né? Também, gente, o profissional ele deve observar se ele está falando mais de si mesmo do que deveria. Tem gente que vai para uma visita e quer contar a vida inteira, né? Não há necessidade disso. Também fazer comparação, se colocar como exemplo de sucesso ou de fracasso. É interessante isso. Às vezes você fala que tem, nossa, eu tô com uma dor na barriga. Aí a outra pessoa vai dizer, nossa, você conhece alguém que teve uma dor na barriga desse mesmo modelo, desse mesmo jeito, nesse mesmo local, e a pessoa ficou ruim, foi internada, e não sei o quê, e incumprido o assunto, gente. Não precisa disso, não precisa. Tá? Então, tem que evitar falar dos próprios problemas, tem que ter o cuidado para não ficar desabafando a vida. É importante, gente, perguntar e ouvir a resposta, porque perguntar sem ouvir a resposta é muito ruim na visita domiciliar. Um exemplo, como é que você está dando de mamar a ela? Ah, tá, você está dando um peito de cada vez, né? Você tem que fazer assim. O profissional muitas vezes fala. Muitas vezes, o profissional ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Gente, não pode. Você tem que fazer as perguntas e ter o tempo do silêncio para ouvir as respostas das pessoas. Outra pergunta também, perguntas com respostas, né? Você está contente, não tá? Que bom! Você já foi nas lojas, né, de roupas que as pessoas fazem perguntas e já dão a resposta, né? Então, é muito importante você não
não dar as perguntas, não fazer perguntas já com a resposta. Como é que você tá? Tá bonzinho, né? Não, você não tem que falar isso. Como você está? E esperar a pessoa dizer como é que ele está. Também não se pode adivinhar ou apostar, como exemplo. Você queria isso, não queria? Tipo assim, isso é até uma afronta para a pessoa, né? E a gente percebe, principalmente a obstetrícia, que é relatado algumas violência obstétrica, aonde os profissionais falam, né? Ah, na hora que estava no bem bom, você queria, né? Então, gente, isso é violência obstétrica. Então, às vezes, isso é até uma violência você fazer isso com o paciente, tá? Ou com o usuário. Ameaças. Se você fizer assim, vai acontecer isso e isso. O bebê vai nascer com problemas, sua família não vai te apoiar, você vai ficar sozinha. Eu não sei se vocês já viram profissionais que têm esse tom de ameaça. Olha, se você não comer verdura, você vai ter um problema X. Se você não tomar seu remédio, você vai ter um problema Y. Olha, se você não fizer isso, se você não amamentar seu filho, sua filha vai fazer isso, isso, isso. Gente, não precisa ameaças. Você tem que ver o nível de entendimento das pessoas e, a partir disso, você trabalhar, né, o entendimento dessas pessoas acerca do seu próprio autocuidado, tá? Também precisa ser evitado, né? E tem que ter muito cuidado com as receitinhas de bolo. Muitos profissionais gostam de dar receitinha de bolo. Você não pode ficar triste assim. Você vai ter um bebê, tem que estar contente, tem que se dar bem com o pai dele, com a sua mãe. Nossa, porque você tem uma vida tão boa. Não precisa, tem que ter gratidão pela vida maravilhosa que você tem. Gente, não tem que dar receitinha de bolo, tem que ter cuidado com isso. Tá? Você não sabe a dor que aquela pessoa carrega, o momento que ela está passando. Também tem que evitar conselhos. Você tem que falar com ele que se ele fizer isso, você vai fazer assim, assim, assado. Isso é mais em relacionamentos, né? Que às vezes a gente quer dar um pitaco no relacionamento alheio, né? Nossa, mulher, faz isso que você vai ver que ele vai correr atrás de você. Faz isso que você vai ver como vai melhorar. Gente, não precisa você dar esses conselhos numa visita domiciliar. Você tem que evitar isso, né? Tem que evitar também julgar. Por exemplo, já é tão difícil conseguir a consulta e você falta, desse jeito não vou mais marcar. E aí, gente, isso é um julgamento e ao mesmo tempo é uma ameaça, né? Então, tem que ter muito cuidado. Também tem que evitar desconsiderar a experiência do outro. Por exemplo, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Então, tem que ter muito cuidado, gente, com esse desconsiderar a experiência do outro. Porque cada pessoa tem suas experiências, né? E lembra que a visita domiciliar é um momento de troca, tá? Ser parcial, defender alguém na família. Mas ele tem razão, você nem avisou a ele que ia ao baile. Gente, você precisa ser imparcial. Você não é para você ter parcialidade. Não é para você defender A ou B. Você não está ali para fazer isso. Tá bom? Então, e como é que seria como é que você ia responder então? Você faltou novamente à consulta? Nossa, o que aconteceu? Aí a pessoa vai falar. Como você acha que pode resolver esse problema? Aí a pessoa vai falar. O que você acha que pode acontecer se fizer assim com você, como você está pensando? Aí deixa a pessoa falar.
Você conhece alguém que já passou por isso? O que aconteceu? O que acontece quando você faz assim? São perguntas que você tem que fazer. Na visita, gente, quando você está numa visita, você tem que fazer perguntas para as pessoas e deixar as pessoas falarem, tá? O que outras coisas você já fez? O que você já tentou? Deixa a pessoa falar. Você já conversou com alguém sobre esse problema? O que te disseram? Aí a pessoa vai falar. O que você acha? Aí a pessoa vai falar. Cada interrogação dessa, gente, é um tempo para o outro. Quando você quiser dar alguma sugestão, você pode falar. Que tal experimentar fazer desse jeito? Você fala, né, alguma coisa e você fala, que tal você experimentar fazer desse jeito? Porque são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas, tá? Então, o que é recomendado? É recomendado para a equipe compreender o indivíduo como sujeito e visualizá-lo como agente corresponsável pelo processo de saúde e doença. A equipe também tem que estar disponível para fornecer esclarecimento e orientações à família sempre que solicitado. Monitorar o estado de saúde do paciente, facilitando a comunicação entre a família e a equipe. E otimizar a realização do projeto terapêutico singular. Bom, agora nós vamos falar sobre o cuidado e a atenção centrada na pessoa. O que é isso, né? Então, é uma mudança de um modelo que era centrado na doença, como a gente já falou, para um modelo de atenção centrado na pessoa. Então, nesse tipo de abordagem, gente, demanda a ampliação do olhar sobre a saúde do indivíduo, lembra? O olhar ele tem que ser ampliado e a ausculta tem que ser qualificada. Porque a gente precisa considerar muitos aspectos, tem que considerar os aspectos socioculturais, psíquicos, físicos, tem que considerar a subjetividade da pessoa, suas ideias, suas crenças, seus valores, seus desejos, suas experiências com a sua doença, com a doença, suas experiências com a vida. Tudo isso é subjetivo e que precisa também ser considerado. E que no modelo que é centrado na doença, não considera, mas no modelo centrado nas pessoas, vai considerar. E o que é necessário, então, para esse novo modelo? É necessário uma mudança de paradigma. Paradigma, gente, são formas de ver o mundo, é como a pessoa enxerga o mundo. Então, o profissional, ele precisa mudar a sua forma de enxergar, para ele poder olhar para o indivíduo, entender que tudo é importante acerca daquele indivíduo. É importante as crenças, os valores, observar como essas pessoas estão inseridas naquele núcleo familiar. Tem coisas subjetivas, desculpa, gente, que precisam ser consideradas, tá? Então, o que é necessário, né? Para essa superação de paradigmas, então, exige aí uma flexibilidade intelectual, porque você vai sair de um modelo que é centrado na doença para um modelo centrado, então, na pessoa, né? Tem que ter essa mudança de comportamento, tem que ter uma alteração no estado de consciência do profissional, porque você tem que estar aberto para o novo, aberto para ouvir, para um olhar mais ampliado. Tá? Então, todos os trabalhadores do SUS e também dos usuários precisam ter essa flexibilidade, essa mudança de comportamento e essa alteração do estado de consciência. Tá. Então, aqui nós temos uma observação para ser feita. Aqui nós temos um quadro, isso aqui a gente fazia em sala de aula, né? Para você observar o quadro abaixo. Uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença e nem sempre
esse processo passa, né, essa doença passa pelo processo de adoecimento. Ou seja, nem sempre afetada em um projeto existencial ou um modo de andar a vida. E aqui nós temos a primeira linha na segunda coluna. Tem uma doença? Sim. Tem um adoecimento? Não. Por exemplo, uma hipertensão arterial assintomática. Né? Ela tem uma doença? Tem. Mas essa doença causa um adoecimento? Não. Como exemplo, nós temos uma hipertensão arterial assintomática. Por outro lado, uma pessoa pode não ter nenhum diagnóstico fisiológico, mas passa pelo processo de adoecimento. Um exemplo, a gente tem aqui na segunda linha. Tem uma doença? Não. Mas ela tem um adoecimento? Sim. Como exemplo, uma perda familiar recente, que gerou o quê? Um adoecimento. Então, nem sempre, certo? A pessoa vai ter uma doença e não ter às vezes ela não vai ter a doença e vai ter um adoecimento. E às vezes ela tem uma doença, mas não tem um adoecimento. Isso precisa ser considerado, ser levado à atenção do profissional. Então, é importante conhecer a doença e a relação da pessoa com essa doença, assim como perceber se existe ou não um processo de adoecimento associado, porque isso tudo muda a abordagem e faz com que essa pessoa seja única, né? E essa abordagem seja única para cada pessoa, tá? Então, é muito importante, porque a gente sempre, no modelo que prioriza a doença, a gente só considera doença se tiver um adoecimento. E não, e muitas vezes a pessoa, ela não tem doença, mas ela tem um adoecimento, certo? E às vezes ela tem uma doença, mas ela não tem um adoecimento. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Oi, vocês estão aí?